Vamos iniciar mais uma aula de projetos em empreendedorismo rural, que hoje tem como assunto os benefícios da gestão de projetos, né? Na aula anterior nós vimos a importância de algumas funções do gerente de projetos e vimos também a questão do ciclo de vida de projetos, né? Que é composto por 4 fases, onde, obviamente, durante todas essas 4 fases é preciso haver o acompanhamento do gestor do projeto com cada responsável por uma área ou etapa específica do desenvolvimento desse projeto, né? Então, hoje vamos falar sobre alguns benefícios, né? O que se consegue com uma boa gestão de projetos, né? Ou mesmo o fato de se ter uma gestão, ou seja, de um projeto ser coordenado, dirigido, controlado, ter uma pessoa responsável num cargo mais elevado para que possa gerenciar todos os outros componentes, né, da equipe. E para isso se faz necessário que se utilize de ferramentas, né, chamadas ferramentas de gerenciamento do projeto, que podem ser técnicas simples, né, onde a gente utiliza papel, caneta, né, ou impressões, ou mesmo o que é mais tradicional hoje em dia, softwares, né, programas de computador que nos auxiliem a poder fazer previsões de quando e como a gente vai realizar cada etapa do projeto. Pois uma vez que as tarefas tenham sido identificadas, o tempo e os recursos necessários ao seu cumprimento devem ser determinados. E este processo é chamado de estimativa, né? Uma palavra que deriva aí lá da estatística, da matemática, né? E estimar é a gente fazer uma previsão. E erros na estimativa da duração e custo das tarefas são as principais causas de falhas em projetos. Obviamente, é muito difícil a gente fazer uma estimativa que seja 100% correta, né? Normalmente ela vai ser alguns detalhes acima do que a gente imaginou ou abaixo do que a gente imaginou. O que não pode ser é uma distância muito grande que acabe por prejudicar o nosso trabalho, né? É que nem previsão do tempo, por exemplo. Você tem que fazer a previsão de como o trabalho deve ser desenvolvido e você tem que chegar o mais próximo possível, né? Você pode não acertar 100%, mas tem que ficar ali na casa dos 95, 96, 98%. Abaixo disso, né, a estimativa ela não está sendo bem feita, né? E é muito comum na nossa vida pessoal, né, a gente trabalhar fazendo estimativas de qualquer forma, por a gente não considerar alguns hábitos e rotinas da nossa vida como projetos de fato. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente pega algumas atividades domésticas, né, onde um pai de família, por exemplo, tem que fazer algum serviço em casa, como, por exemplo, consertar a cuba da pia que quebrou, o telhado cujos gatos danificaram, né? E aí, muitas vezes, para economizar, né, sempre essa a nossa desculpa, a gente faz por conta própria, ao invés de chamar um profissional da área para poder tomar a atitude correta, né? E isso, obviamente, pode fazer com que diversos projetos, né, ou intenções de projetos não saiam bem como a gente planejou. Vamos ver aqui algumas situações, né, mundo afora, que a gente já conseguiu verificar de erros na estimativa em alguns projetos. Esse aqui, por exemplo, alguém consegue verificar onde é que tem um erro de projeto? A rampa muito íngreme. Exatamente. Será que um cadeirante vai conseguir subir essa rampa, né? A ideia de uma rampa ao lado de uma escada é facilitar para que o cadeirante tenha acesso, mas aí fica difícil, né? E aqui, tem algum erro? A passagem da escada que está interrompida ali por. Está É, o bloqueada pelo Está túnel tá, corrimão, bloqueada. né? tá no meio.
Exatamente. Quando a gente faz uma divisão numa escada, a intenção é que de um lado as pessoas subam e por outra elas desçam, né? Agora, se o corrimão está passando mesmo na frente da entrada, você praticamente bloqueou. E quem for subir por essa escada não tem mais para onde seguir, a não ser que vá se abaixar ou pular o corrimão. E essa aqui, hein, pessoal? Já imaginou essa situação na nossa casa, né? Essa aí foi uma Não, isso gambiarra. aí não é possível que seja verdade uma coisa dessa, não. Pois é, mas será que alguém construiu isso aqui só para fazer brincadeira e meme, né? Acho que era o O, banheiro que era pequeno. esse às vezes é o problema, né? Às vezes o problema acontece e ao invés de refazer o que a gente chama de retrabalho, que é você fazer tudo novamente para consertar os erros, às vezes as pessoas preferem encontrar uma solução que seja mais fácil, né? Essa solução aqui pode até ser mais fácil, mas é muito constrangedora também, né? É o jeitinho brasileiro. Exatamente. E dá para levar para a vida também isso aí, viu? Com certeza. Sem dúvida alguma. E aqui, pessoal, será que o carro vai conseguir entrar e sair da garagem com facilidade, né? A gente tem que respeitar o meio ambiente, mas assim fica complicado também, né? E essas gavetas aqui, né? As empresas que muito comuns, né, nas grandes capitais que produzem móveis planejados, né, para apartamentos, às vezes também erram, né? E aqui nesse banheiro, né, um mictório tão próximo assim do outro, será que eu tenho condições de colocar duas pessoas para poder realizar suas necessidades fisiológicas? E aqui, pessoal, será que dá para dirigir em segurança? São situações que são de fato absurdas, né? Mas que aconteceram. E daí a necessidade da gente adotar ferramentas de gerenciamento de projetos. Existem várias, né? Mas até pela carga horária da nossa disciplina, a gente não tem muito tempo para falar sobre diversas dessas. Então eu escolhi apenas uma que é muito similar a diversas outras e que dá uma boa noção, né, de como essas ferramentas contribuem para que a gente possa se organizar no que diz respeito a, a uma boa elaboração para gerenciar as tarefas de um projeto. E essa ferramenta é a chamada estrutura analítica das tarefas, né, que é também chamada de WBS. Né? E esta ferramenta ela subdivide uma tarefa complicada em várias tarefas menores. O processo pode continuar até não ser mais possível a subdivisão, uma situação na qual será provavelmente mais fácil estimar quanto dura e quanto custa cada parcela da tarefa. Né? Então parece complicado aqui o conceito, mas é bem simples. Essa ferramenta utiliza um conceito da engenharia de produção que a gente chama de explosão. O que é a explosão de uma determinada tarefa? Será que é colocar dinamite ou rasgar-lata, né, em uma determinada produto, objeto? Não. A explosão significa a gente detalhar nos mínimos detalhes um determinado produto, serviço ou situação que precisa ser criada. Deixa eu paralisar um pouquinho aqui a transmissão dos slides e voltar aqui para vocês. Veja bem, estou com a caneta aqui. Como é que eu poderia explodir essa caneta? Fazendo simplesmente isso, né, e continuar, desmontar essa outra parte, retirar a tinta, retirar esse bico aqui. E depois eu iria descrever o que eu preciso para construir cada uma dessas partes. E depois descrever os movimentos que eu tenho que fazer para poder montar essa caneta novamente. Então, é disso que trata a explosão dentro da área de projetos. Você tem um projeto como, por exemplo, montar um trator. Então, você vai descrever cada uma dessas peças e, obviamente, vai descrever separando em partes, né?
a parte de manuseio, a parte que deve ficar restrita ao contato humano, a parte elétrica. Então, um trator ele tem diversos componentes. E, obviamente, você tem que dar uma atenção especial, bem como dividir essa tarefa para que um grupo de pessoas trabalhe em cada uma dessas etapas. Então, é isso que a estrutura analítica de tarefas faz. A explosão de uma tarefa é subdividir uma tarefa em várias tarefas menores. Um exemplo aqui bem simples. Aqui a gente tem a AWS aplicada ao preparo de um café, né? E o serviço dele ser entregue. Então, nesse caso, a gente teria dividido essa tarefa de preparar e servir o café em 3 outras tarefas maiores, que seria preparar a água, preparar o pó e realizar o serviço da entrega. Nessa macrotarefa de preparar a água, eu teria as microtarefas de pôr água na chaleira, aquecer a água, preparar o bule e o coador. Feito isso, né, eu teria a segunda macrotarefa de preparar o pó, que seria abrir o armário, pegar o pó e colocar o pó no filtro. E aí eu teria a terceira macrotarefa, que seria de serviço, onde eu poderia fazer o serviço interno ou serviço externo. Serviço interno, pôr água no filtro, pôr café nas xícaras e preparar as xícaras, né? No serviço externo, trazer o açúcar, pôr açúcar nas xícaras e servir o café. Pessoal, pode ser muito simples, né? Mas observe que quantas tarefas similares a essa a gente faz no nosso dia a dia. Já começa, por exemplo, no café da manhã, quando você vai, por exemplo, pensar em passar a margarina ou a manteiga no pão, preparar os ovos, né? Fazer o café com leite, entre outras diversas possibilidades que nós temos para tomar o nosso café da manhã. Então, durante o dia todo, a gente está fazendo pequenas atividades como essa, né? A gente colocou tudo isso aqui apenas para fazer a explosão do preparo e serviço de oferta do café. Imagine se a gente fosse colocar aqui o preparo de um almoço ou de um jantar, com tantos ingredientes que se leva às vezes para o almoço ou um jantar, né? E as atividades, obviamente, em macro e micro tarefas seriam ainda maiores, né? Mas isso se faz necessário. Em uma rede de cafeterias, por exemplo, procedimentos como esses são fundamentais para que ela consiga oferecer o café de uma forma mais rápida e com um nível de qualidade adequado aos seus clientes, né? No restaurante, por exemplo, cujo número de clientes vai variar a cada dia, você deve ter essas padronizações de tarefas feitas para que o chefe da cozinha ele saiba coordenar todos os cozinheiros e os auxiliares de cozinha para que você consiga dar conta da quantidade de pessoas que está lá, que veio se alimentar e, obviamente, espera receber o seu prato, né, com o seu pedido, no tempo adequado, né? Então, imagine, por exemplo, a complexidade de um restaurante, por exemplo, aqui no nosso país, que é um dos maiores que existe na América Latina, que é o Madaloso, que fica lá no estado do Paraná, que comporta até 4.000 pessoas, né? Imagina a complexidade que é você garantir que todos os ingredientes, né, para que uma quantidade, não vamos nem colocar 4, vamos colocar 1.000 pessoas, quantos pratos variados essas pessoas podem pedir e a organização que eu tenho que ter para que todos os ingredientes estejam disponíveis e esses alimentos sejam preparados numa quantidade de tempo razoável para que essas pessoas consigam sair com uma boa impressão e satisfeita, né, de ter feito uma boa refeição e por um preço justo, né? Então, quando a gente para pensar, qualquer atividade da nossa vida, seja as atividades pessoais e profissionais principalmente, elas demandam um planejamento. E isso aqui é um planejamento técnico, onde eu aplico uma ferramenta de elaboração de projetos. Muito simples, mas eficiente,
né? A dificuldade que eu tenho, por exemplo, para não colocar minhas atividades em dia na escola podem ser resolvidos com um procedimento como esse, né? A minha intenção de começar a praticar um esporte e eu ficar adiando esse problema pode ser resolvido por meio dessa situação. Ou a aquisição de qualquer outro hábito, como, por exemplo, conseguir juntar mais dinheiro, começar a fazer leituras de livros, entre outras rotinas que a gente pode criar para conseguir ser melhor, que basta que a gente pare, pense como vai fazer e realize uma estratégia para poder, de fato, executar essas ações que são necessárias, né? Pois, como acabamos de ver, o simples ato de preparar um café demanda toda uma ordem de ações que devem ser executadas uma após a outra. Um outro exemplo aqui da WBS sendo aplicada é no sentido da pintura de uma sala, né? Onde aqui a gente já chama os chamados níveis, né? Que são as etapas ou a complexidade da tarefa de acordo com a sua intensidade. Então, o ato de pintar uma sala é o nível 1, né? O nível 2, que a gente poderia chamar de macrotarefas, né? Seria o preparo dos materiais, o preparo da sala, a pintura da sala e a limpeza dessa sala, né? E aí no nível 3 nós teríamos as microtarefas, né? Que são as pequenas tarefas que obviamente às vezes são as mais simples, as que são feitas de qualquer jeito, mas é que vão fazer a diferença para que o resultado final consiga ser bem executado ou não, né? Então, acho que deu para ficar claro aí como é que funciona essa ferramenta, né? Como ela é simples e, obviamente, ela tem condições de ajudar bastante no que diz respeito a fazer a estimativa das tarefas de um projeto. Foi isso, pessoal? Ficou claro? Ou alguém não entendeu? Ficou sim. Que bom. Então, lembrando que existem diversas outras, né? Inclusive através de programas de computador que nos ajudam a poder gerenciar projetos. E aí eu, inclusive, faço a indicação, certo? Que quando for possível, vocês façam cursos nessa área, né? Cursos como, por exemplo, de MS Project, que é o software da Microsoft, e é um dos mais populares no que diz respeito a gerenciamento de projetos, até porque ele é integrado com as ferramentas de Word, Excel, PowerPoint, né? Então é um dos mais comuns que é solicitados de um profissional saber manusear, né? Para se trabalhar nessa área, mas existem diversos outros, que vocês podem aí pesquisar depois e fazer até um curso online para poder se capacitar. Então, essas ferramentas como a WBS nos ajudam a acertar nas estimativas e, obviamente, ter um melhor desempenho. Mas, mesmo assim, muitas vezes elas não são bem utilizadas e a gente continua a ter fracassos em projetos. E agora a gente vai ver quais são as principais causas de fracassos que podem ocorrer em projetos. Uma primeira causa para o fracasso de um projeto é quando as metas e os objetivos eles são mal estabelecidos, né? Ou seja, simplesmente, olha, a gente vai fazer isso até determinado período de tempo. Você tem que especificar, tem que detalhar, né? Qual é a nossa meta e o que a gente tem à disposição, né? A gente não faz planos profissionais dessa forma. Às vezes, na nossa vida, a gente toma essa ação. Eu vou fazer isso. Não, semana que vem eu faço. Não, depois de julho, depois das férias, eu vou cuidar. Não, no fim do ano fica melhor. E assim a gente vai. E muitas vezes a gente só enrola e não coloca nossos objetivos, nossas tarefas em execução, né? Então, dentro do mundo profissional, isso não deve existir. Uma outra causa de fracasso são muitas atividades em pouco tempo para realizar. Isso acontece demais, né? É quando justamente nós não temos bons profissionais que lideram os projetos, né? Não temos bons gestores que colocam uma grande quantidade de tarefas
que fica impossível se realizar em um curto período de tempo, né? Ou às vezes o tempo é até longo, mas mesmo assim são muitas tarefas para se conseguir realizar no tempo destinado. Isso é horrível. Por quê? Muitas atividades para se executar em curto prazo faz com que o profissional comprometido, aliás, ele fique louco, né? Ele queira fazer além da sua capacidade, ele trabalhe fora do horário de trabalho, porque o importante para ele é cumprir o que foi colocado como meta. Então, se ele não consegue cumprir isso, ele se sente desmotivado, ele não se sente um bom profissional, e muitas vezes isso é uma autocrítica injusta, porque não é que ele não consegue realizar no tempo adequado, é porque de fato o tempo é curto demais para que isso consiga ser realizado com o padrão de qualidade que deveria ser utilizado, né? Então isso pode trazer muitos problemas para a própria equipe do projeto, que fica bastante estressada, que fica revoltada com essa situação de você ter que fazer um bom trabalho, mas o tempo que te foi dado não é adequado para que isso seja viável. Outra causa de fracasso são as estimativas financeiras, que são pobres ou incompatíveis, né? Ou seja, as informações financeiras, ou seja, do que diz respeito ao dinheiro, do recurso que está disponível para ser colocado no projeto, não são muito bem detalhadas. Exemplo, o projeto tem 100 mil reais no orçamento, mas a estimativa financeira não diz como é que eu vou distribuir esses 100 mil, né? Quanto eu vou destinar na minha fase de planejamento, na minha fase de desenvolvimento e de finalização do projeto? Eu tenho que saber quanto dinheiro vai estar disponível em cada uma dessas fases, para em cada uma dessas fases eu distribuir para as áreas de acordo com as suas responsabilidades e necessidades. Então, se me faltam informações, obviamente que eu posso cometer erros na distribuição desse dinheiro. Outra causa de fracasso é quando o projeto é baseado em dados insuficientes ou inadequados, né? Que é muito similar a essa questão financeira. A gente precisa de informações, mas essas informações, elas não nos dão condições de realizar o trabalho da forma como tem que ser feito. Por exemplo, o nosso objetivo, vamos voltar para aquele exemplo que eu estou colocando toda a aula, que é da construção da agroindústria. Essa agroindústria vai ter uma área administrativa. E aí, entre a lista de móveis que eu preciso comprar para essa área administrativa, tem lá, mesa com 8 cadeiras para reunião. Essa informação é suficiente para mim? O que vocês acham? Não, que precisa saber quantos vão participar. É um ponto a ser considerado, né? Porque se a sala, por exemplo, teria 15 pessoas, essa mesa não comportaria apenas vaga para 8 pessoas, que é o que está sendo orientado pelo o documento, né? Então a formação estaria inadequada, mas poderia ser pior ainda, né? Poderia ser uma informação insuficiente, porque quantas e quantas mesas existem no mercado, né? Do tipo de material, como por exemplo vidro, madeira, acrílico, entre diversos outros tipos de material, que obviamente, dependendo do interesse do cliente, pode fazer toda a diferença, né? Então, preciso saber qual é o material a qual essa mesa precisa ser produzida, quais os detalhes, né, como por exemplo a altura, a largura, né, a capacidade de suporte de peso que ela vai aguentar, se é com gaveta ou sem, entre diversas outras informações. Então, quando vocês pegarem qualquer produto que vocês compram, né, a nota fiscal, aliás, nota fiscal não, sempre vem um manual de instruções, né, e, às vezes, outros documentos adicionais, né? Você comprou, ou os pais de vocês compraram, por exemplo, uma geladeira, uma máquina de lavar, um ventilador, um celular. Vocês podem reparar que sempre tem um manualzinho com as especificações técnicas do produto, que vai dizer as características dele em detalhe. E a partir desses detalhes que vão fazer a diferença. Que eu sei porque ele custou mais caro ou mais barato, se o desempenho dele é bom
ou não, né? Então, esses detalhes fazem todas as diferenças. E quando a gente está falando de aquisição de produtos, né, de insumos, de recursos para o desenvolvimento de um projeto, eu tenho que saber de todos os detalhes, né? Até, por exemplo, se é para a construção da agroindústria, estrutura física, que tipo de tijolo, que tipo ou marca de cimento eu vou utilizar, tudo isso tem que ser descrito, né? Se eu vou ter uma área de tecnologia da informação e está lá para eu comprar 10 computadores, né? Que marca, né? Qual a capacidade de memória, quais softwares devem vir instalados, que sistema operacional. Então, nos mínimos detalhes, é preciso ter cuidado, né? Então, as informações elas têm que ser completas. Exige muito trabalho isso aqui, obviamente. É algo muito complexo, é difícil, mas tem que ser feito. Outra principal causa de fracasso em projeto é que o sistema de controle é inadequado, ou seja, o software, por exemplo, que o gestor do projeto utiliza para poder fazer a gestão, o acompanhamento do projeto, é obsoleto, trava demais ou não consegue absorver todas as informações que eu preciso inserir nele, não utiliza um assistente, por exemplo, de inteligência artificial que me ajudaria a tomar melhores decisões, né? Então isso pode me prejudicar bastante. Outra causa de fracasso seria não destinar tempo para o planejamento do projeto, né? Isso aí é algo, entre todos que já foram citados, mais inaceitável, porque se você não planeja, você não sabe dar o primeiro passo, né? Então, tudo que acontece no andamento de um projeto vem com base em decisões que são tomadas na situação de planejamento. E se esse planejamento não é feito, você não sabe por que caminho está andando. Outra causa de fracasso é que não se conheciam as necessidades dos clientes, né? Também uma situação que deve ser resolvida lá no início. O cliente precisa ser ouvido. Pelo dono de uma empresa do projeto? Sim, mas também pelo gestor do projeto que vai executar a solicitação dele e por toda a equipe que vai participar, né? Todos precisam conhecer e entender as necessidades do cliente. Outra causa de fracasso é a ineficiência no emprego de recursos, né? Ou seja, não adianta eu contratar, por exemplo, os melhores profissionais e não ter tempo suficiente para eles trabalharem, né? Por exemplo, eu quero o melhor engenheiro civil para construir nossa agroindústria, né? Mas, por exemplo, o tempo que a gente tem disponível para o contrato dele é insuficiente para que ele consiga executar o seu trabalho. Então, às vezes, eu estou gastando dinheiro demais com profissionais que eu vou trabalhar por pouco tempo, né? Se eu compro equipamentos de tecnologia como computadores e softwares que custam bastante caro, e eu não utilizo esse software, essas ferramentas tecnológicas, eu estou jogando dinheiro fora, né? Então, tudo que eu invisto dinheiro, ou o próprio tempo que eu preciso investir, eu tenho que utilizar de uma forma eficiente, né? Para que eu não cometa desperdício de recursos. É também uma principal causa de fracassos em projetos a falta de dedicação por parte dos membros da equipe, né? Ou seja, não levar a coisa a sério, ficar ocioso no trabalho, ou seja, sem fazer nada, né? Ficar brincando o tempo todo e enrolando o trabalho, né? E isso é inadmissível, né? Todos que trabalham em um projeto precisam se empenhar em realizar o seu trabalho, e se por alguma situação o seu trabalho foi executado de uma forma mais eficiente e ficou com tempo disponível, ele deve ajudar o outro colega que ainda não concluiu sua tarefa. Outro problema, né, que causa fracasso em projetos é a conclusão do projeto fora do prazo, né? Já conversamos bastante sobre isso. É inaceitável que um projeto seja entregue fora do cronograma que foi estabelecido. Isso, normalmente, quando a gente fala de empresas profissionais, quando a empresa não entrega o projeto no prazo acordado, ela pode pagar, inclusive, multas caríssimas por esse atraso. Então, isso não deve acontecer de forma alguma.
E uma última principal causa de fracasso em projetos é a opinião pública desfavorável, né? Algo que hoje está em bastante evidência no mundo inteiro. Vai ser feito, por exemplo, um projeto, mas que de uma forma direta ou indiretamente afeta a vida das pessoas, e essas pessoas se mobilizam através da internet ou em protesto nas ruas para poder questionar esse projeto. Isso pode acabar com o projeto e não fazer com que isso ocorra, né? Um exemplo recente, né? O estado do Rio de Janeiro, desde início de 2019, ele criou um projeto para construir um autódromo na cidade do Rio, né? Para quê? Para realizar a um dos eventos, né, da Fórmula Mundial de automobilismo, a chamada Fórmula 1, né? E nesse caso, isso chamou muita atenção, né? Por quê? Primeiro porque o Rio de Janeiro é um dos estados com mais problemas fiscais no nosso país, né? Exato dia como esse, dia 2 de março, tem servidores públicos que até hoje não receberam o seu 13º salário, incluindo profissionais da saúde, né? Então, a construção de um autódromo levaria milhões, né, de investimento, né? E será que isso é necessário, já que uma cidade como o Rio já tem tantos atrativos turísticos, né, como, por exemplo, o Sambódromo, o Carnaval, né, a cidade do rock com o evento do Rock em Rio, outros eventos destinados a festivais de cinema, a outros eventos esportivos, como o de vôlei de praia, outros campeonatos, né, inclusive do futebol. Então, é necessário construir um autódromo. Se São Paulo já tem um autódromo, já realiza há anos a edição da Fórmula 1 no Brasil, né, parecia um investimento muito caro e desnecessário para um Estado que está tão endividado. E pior do que isso, a área que foi disponibilizada para a construção desse autódromo era a floresta do Camboatá, né, que corresponde à Mata Atlântica, e obviamente isso chamou bastante atenção, que é uma das poucas áreas verdes que fica dentro do complexo da cidade, né, fica no bairro de Deodoro, lá no Rio de Janeiro, e é uma área verde imensa, dentro de uma cidade que é bastante urbana, né? E o autódromo seria construído lá, devastando toda a floresta, onde tem diversos animais, né, como pássaros, né, entre outros, inclusive alguns ameaçados de extinção. Então, basicamente, era um crime ambiental declarado, né? E mesmo assim, tanto a prefeitura quanto órgãos, né, órgãos não, empresas, né, que estavam interessadas no projeto, foram em frente, levaram essa discussão, mas o projeto foi barrado, né? A agência da prefeitura, do meio ambiente da prefeitura, já tinha constatado que, em termos técnicos, era um projeto que não fazia o menor sentido, você destrói praticamente uma floresta inteira, né, que tem toda uma diversidade, uma importância para a biodiversidade da Mata Atlântica no nosso país, por um equipamento que custaria tão caro e que talvez o retorno financeiro nem se fizesse pagar, e isso mobilizou muitas pessoas, né, do próprio bairro de Deodoro, que fizeram campanha nas redes sociais, né, em virtude da pandemia, não saíram às ruas, mas participaram das audiências públicas e fizeram com que o projeto fosse barrado, né? Não, depois de muita discussão de quase 2 anos, no final do ano passado, finalmente a justiça determinou que não haveria construção, ou pelo menos não lá naquele lugar. Então, o poder, né, que nós temos de pessoas civis de exigir que algo não deve ser feito, mesmo um projeto do governo ou de uma empresa, quando isso vai contrariar os interesses da própria sociedade, isso pode acontecer e, obviamente, a gente vê situações como essa fazerem com que um projeto fracasse. Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a essas principais causas de fracasso de projetos? Não. Então vamos falar agora sobre as principais causas de sucesso em projetos, que na maioria são o inverso, né, das que foram citadas anteriormente. Então,
Um projeto tem sucesso quando há acompanhamento adequado da administração, né? Quando há planejamento efetivo no início, né? E além de no início, tem que ser durante todo o projeto, justamente ocorrendo essa situação aqui do acompanhamento, que vai garantir que tudo que foi planejado lá no início, de fato ocorra. O projeto tem sucesso quando existe autoridade e responsabilidades delegadas, ou seja, quando autoridade e responsabilidade, ou seja, tomada de decisões, podem ser tomadas por outras pessoas e não apenas o gestor do projeto ou o gestor da empresa de projetos. E isso é o ponto que a gente conversou na aula de ontem, que é justamente a descentralização da gestão, né? Você descentraliza as decisões daquelas pessoas que ocupam o cargo mais alto e delega essas responsabilidades para outras que acabam por chefiar as diversas áreas que existem na elaboração de um projeto. Outra causa de sucesso é o planejamento eficaz de contingências. O que é uma contingência? É uma situação emergencial, é uma situação extraordinária. Ou seja, se acontece um acidente de trabalho, se acontece um embargo de uma obra, se acontece algum problema que pode causar a paralisação do nosso projeto, então a gente já tem que ter um plano B, e às vezes mais do que isso, um plano B, C, D, diversos outros que nos auxiliem a tomar uma decisão rápida para evitar que aquele problema paralise o projeto, né? Então, por exemplo, um projeto estava sendo executado, aconteceu essa situação da pandemia. O que a gente pode fazer para o projeto não parar? Aí já tinha lá, vamos trabalhar de forma remota. Então, pronto, é assim que a gente vai suceder. Ou seja, é preciso pensar antes de iniciar o projeto, tudo o que pode dar de errado, né? Ter que demitir funcionário, funcionário se acidentar no ambiente de trabalho, a gente não conseguir o recurso financeiro esperado, a gente não conseguir apoio de outras empresas ou órgãos que a gente vai precisar. Então, tudo que pode dar de errado, a gente planeja uma solução caso isso aconteça. Isso demora tempo e muito trabalho. E quando esse problema não acontece, obviamente que dá a sensação, toda aquela elaboração de alternativas não serviu de nada. Serviu sim, né? Em outro projeto que for similar, a gente pode aproveitar essas ideias. Se não acontecer nenhum problema com a gente, tinha uma solução já planejada, isso é ótimo. Mas se acontecesse, a gente teria como resolver isso rapidamente. Outra causa de sucesso num projeto é o compromisso do cliente no projeto, né? Ou seja, o cliente ele tem que continuar acompanhando o projeto também, né? Dizendo se está de acordo com as alterações que a gente precisa fazer, ou seja, se foi ele quem encomendou, participe do desenvolvimento, pois isso é importante. Outro objetivo para a causa de um sucesso de projeto são objetivos realistas de custo e programação, né? Novamente a gente tocando nesse assunto. Fazer um cronograma e fazer um orçamento. E fazer um cronograma e um orçamento que seja de acordo com a nossa realidade. Não adianta colocar um orçamento muito alto cujo cliente não é capaz de pagar. Não adianta colocar um orçamento muito baixo que pode fazer com que a gente não tenha todo o dinheiro disponível para comprar os recursos que a gente precisa. Não adianta colocar um prazo de tempo muito curto que a gente não vai conseguir realizar todas as tarefas, assim como não adianta colocar um prazo de tempo muito longo a ponto da gente concluir muito mais cedo do que precisava, né? Aliás, há um detalhe importante em relação aqui à programação de tempo. O ideal, né, uma empresa mostra que é eficiente quando de fato ela termina o projeto antes do que prometeu, né? Termina uma semana, duas, um mês antes, isso é ótimo, isso mostra eficiência. Jamais ela deve terminar depois do combinado, mas se ela termina antes, isso é ótimo. Agora tem que ser nessa questão de um mês, algumas semanas, não 6 meses, 7 meses, que aí são prazos realmente muito longos e isso mostra que não houve bom planejamento.
Outra causa de sucesso é a aplicação de modernos conceitos e processos gerenciais, né? Ou seja, você aplicar ferramentas, programas de computador que nos ajudem a gerenciar, né, todo o desenvolvimento do projeto. E a última causa de sucesso é ter um sistema eficiente de monitoração, avaliação e controle do uso de recursos do projeto, né? E esse sistema ele pode ser ferramentas como a WBS, entre outras diversas que estão disponíveis no mercado, mas hoje o mais comum é você utilizar de fato um programa de computador, né, inclusive com o sistema de inteligência artificial, que nos auxilie na tomada de decisões, para saber se tudo está acontecendo da forma correta, como foi planejado, avaliando, né, o progresso, para saber se estamos caminhando da forma que deveríamos caminhar, e controlando toda a utilização de recursos, tanto recursos humanos, materiais e financeiros. Tudo claro aqui, pessoal, em relação às causas de sucesso do projeto? Sim. E por último, né, os benefícios que a gente consegue com a gestão de projetos. Os benefícios relacionam-se diretamente à eficiência da organização e à sua capacidade de administrar mudanças de maneira mais eficaz. Nos projetos, os benefícios estão relacionados diretamente às metas. E aí, nesse caso, né, os principais benefícios da gestão de projetos, ou seja, os principais ganhos que se tem ao termos uma equipe, alguém que gerencia um projeto, são esses. Os benefícios técnicos, que é a gente conseguir ganhar uma boa produtividade no que diz respeito à tomada de decisões dos aspectos técnicos, ou seja, como que a atividade vai ser realizada, a metodologia que está sendo implantada dela e, obviamente, os procedimentos que são adotados que a gente pode replicar, né, ou seja, fazer novamente em um projeto semelhante. Os benefícios no que diz respeito à satisfação do cliente, né? Quando um cliente fica satisfeito, ele sai divulgando, né? Dependendo da empresa de projeto, né? Ela pode ganhar bastante fama, né? Tanto dentro de um país quanto em diversos outros países, e isso é muito bom, né? Porque uma empresa que é bem vista no mercado de projetos, ela tende a ganhar mais clientes. Agora, quando ela comete um erro, como por exemplo, de não entregar um projeto no prazo, a fama também se espalha muito rápido. Então, a satisfação do cliente ajuda bastante no crescimento dessas empresas. Outro benefício da gestão de projetos é o prazo de entrega, né? Quando se executa o prazo de forma correta, e se possível, alguns dias, algumas semanas ou meses antes, isso mostra uma eficiência muito grande que ajuda também a uma boa imagem da empresa de gestão de projetos. E, obviamente, também o benefício de preço e custo, né? Quando a empresa ela consegue fazer um projeto tendo um bom orçamento, cujo custo, né, ele consegue se fazer pagar, ou seja, o cliente fica satisfeito porque considera o preço justo, assim como os envolvidos, né, a equipe de projetos recebe um salário justo e, obviamente, a margem de lucro da empresa consegue ser adequada e tudo isso mantendo um padrão de qualidade no que diz respeito à forma como o projeto foi entregue, né? Então não adianta entregar projetos que custem barato, mas a qualidade não seja adequada, que possa levar à insatisfação do cliente, por exemplo. Então você alinhar o preço ao custo-benefício, isso faz toda a diferença. Então, esses são os 4 principais benefícios da gestão de projetos. Benefícios técnicos, de satisfação do cliente, de prazo de entrega e de preço-custo. Alguma dúvida em relação a eles, pessoal? Não, tudo ok. Não. Que ótimo. Então, pessoal, aula bem objetiva, né, com conceitos bem pontuais, e dessa forma a gente conclui a aula. Mais tarde vai estar disponível a atividade. Eu já estou colocando aqui o formulário
para o registro da frequência de vocês e a gente se vê na próxima segunda-feira, né? Tenham todos um bom restante de semana aí com as demais aulas. Foi bom estar com vocês. Até a próxima.